Irmãos, o texto de abertura se encontra em Romanos, capítulo 5. Abra comigo, Romanos, capítulo 5. Leremos dos versículos 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando Pensando inimigos, aqui, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por sem nosso Senhor som. Jesus Cristo, por Não está intermédio de saindo quem som do Aguirre, recebemos não. agora a reconciliação. Te damos graças, Senhor, pela lembrança do teu sacrifício perfeito, consumado, eterno. E agora, com base nele, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti para que o Senhor fale o nosso coração, a todos, assentados a Teus pés, conduzidos pelo Teu Espírito. Ensina-nos, ajuda-nos, Senhor, conforme o Senhor prometeu. Senhor, e conduz-nos para dentro de toda a verdade. Nessa manhã, Senhor, haja revelação do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para vermos além, vermos mais de Ti. Fala a cada um possa levar para casa uma porção diretamente de teus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar lembrando uma das ilustrações que o Novo Testamento usa para se referir à nossa justificação. E nas duas ocasiões foram dos lábios do Senhor, é a parábola daqueles que devem algo e que não podem pagar e têm a sua dívida paga. Um exemplo está na parábola que aparece ao final do capítulo 18 de Mateus. E ali existe um senhor e alguém que deve um monte de dinheiro para esse senhor. E existe um outro conservo desse e deve um tiquinho para ele. E o ensinamento dessa parábola é que o Senhor perdoou a grande dívida para esse primeiro servo. Mas quando ele foi considerar a pequena dívida do seu conservo, ele endureceu o coração e não perdoou. E o Senhor se irou com isso. Então, essa parábola nos mostra o seguinte, que não importa quanto alguém nos deva, a nossa dívida para com o Senhor é infinitamente maior. E Ele nos perdoa. Uma outra parábola do Senhor, em Lucas 7, na casa do fariseu Simão, ele disse a Simão, Simão tem uma coisa a dizer-te. Simão disse, dize a mestre. Ele disse, um credor tinha 2 devedores. Então agora é um credor com os 2 devedores devem a ele. Um devia 500 denários, o outro devia 50. E ele continua dizendo assim, não tendo nenhum deles como pagar, perdoou-lhe a dívida a ambos. Então o ensinamento dessa parábola, primeiro, as nossas para com o Senhor são diferentes. São diferentes, não adianta achar que devemos a mesma coisa. Mas, por maior ou por menor que seja a sua dívida, você nem eu podemos pagar. E o Senhor nos perdoa a ambos. Então, essa maneira do Senhor falar da nossa justificação e do perdão dos nossos pecados é muito útil, quero aproveitá-la como elemento pedagógico nessa manhã. A nossa salvação, nós podemos entender a nossa justificação como o perdão de uma grande dívida. Então, quando a dívida é perdoada, ficamos com saldo zerado, não estamos mais no negativo. Mas meu ponto agora é o seguinte, como é que você vai viver o dia a dia? Você não tem mais dívida, mas você não tem dinheiro para pegar um ônibus. Você não tem dinheiro para pagar um lanche. Como é que você vive essa vida? A perdão da nossa dívida é importante. Estar com dívida é ruim.
E o Senhor resolveu isso ao nos salvar, ao nos justificar. Mas e daqui para frente? Existe um caminhar que demanda, abre aspas, recursos. De onde vêm esses recursos? Esse é o nosso assunto de hoje. Ele não é diferente da questão do enchimento do Espírito, só que nós vamos abordá-lo sob uma óptica um pouquinho diferente. E esse texto de Romanos, irmãos, é um texto que toca nisso, né? Então vou voltar nele agora, chamando a atenção para algumas coisas, antes de avançarmos em direção a outros textos, mas os irmãos já sabem qual que é o meu foco. É o dinheiro para o ônibus, é o dinheiro para fazer o lanche, é o dinheiro para pagar as contas, é o dinheiro do dia a dia. Posto que a nossa dívida gigante foi de uma vez por todas paga. Não precisamos mais preocupar com isso, graças ao Senhor. Mas nós precisamos preocupar com o dinheiro que eu vou precisar daqui a pouquinho. E vou precisar. De onde que eu tiro esse recurso? Como é que eu vivo essa vida? Né? Muito bem, então, versículo 8 do capítulo 5 de Romanos. Esse é o retrato da graça de Deus. É o retrato da graça de Deus. Veja que diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós não tínhamos interesse em Deus, quando nós não estávamos reconciliados, quando nós estávamos lá do outro lado do mundo, Deus decidiu provar o seu amor, manifestar o seu amor. E Cristo morreu por nós. Nós nem existimos, o Senhor já tinha morrido por nós. Né? Graça de Deus. Não há como explicar isso de outra maneira. É a perfeita graça de Deus. Mas aqui já menciona alguma coisa importante: a morte do Senhor. Okay? Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue. Essa é uma frase fantástica. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor. Essa é a menção ao pagamento da nossa dívida não pagável. O Senhor nos justifica pelo seu sangue. É como se Ele tivesse perdoado a nossa dívida, graças ao Senhor. Por isso seremos salvos da ira. Então temos justificação, temos sangue, já havíamos mencionado a morte. Continuando, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, essa é outra palavra importante, reconciliação com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, reconciliados pela morte do seu Filho. A dívida paga pela morte do seu Filho. Saldo zero pela morte do seu Filho. Então, tudo isso está olhando para aquele pagamento da dívida. Mas agora que vem o dinheiro para o ônibus, para o lanche e para as contas, né? Diz, muito mais estando já reconciliados, com essa parte resolvida, seremos salvos pela sua vida. Essa é a frase de hoje. Salvos pela vida do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido vários testemunhos. Alguém dá o testemunho e fala assim: eu fui salvo pela morte do Senhor. O que é absolutamente verdade. O Senhor morreu para nos salvar, né? A gente fala isso. O Senhor morreu para nos salvar. Agora, acho que muito menos provável você ter ouvido alguém dar esse testemunho assim: eu sou salvo pela vida do Senhor. O Senhor ressuscitou para me salvar. Já ouviu isso? Está aqui. Claro que a palavra salvação é uma palavra muito ampla. Na primeira frase, o Senhor morreu para nos salvar, é livrar do inferno. É isso, nos salvar dos nossos pecados e livrar do inferno. Mas a segunda frase, Ele nos salva pela sua vida, isso é livramento do dia a dia. E a condição que Ele nos dá de vivermos de forma agradável e aceitável a Deus. Que, diga-se de passagem, é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé é possível agradar a Deus. Falando de Enoque, ele diz que ele recebeu o testemunho de haver, antes da sua translação, ele recebeu o testemunho de haver agradado a Deus. O versículo 5 de Hebreus 11. E no 6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, irmãos, é possível agradar a Deus. Às vezes a gente acha que Deus é tão exigente, tão longe, tão santo, isso tudo tem seu lado verdadeiro, mas nós não podemos
cultivar a impressão de que nós não podemos agradar a Deus. Em nós e sem fé, realmente não podemos. Mas no Senhor e com fé, podemos e devemos viver uma vida que agrada a Deus. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mas espera aí, já não estávamos reconciliados? Versículo 10. Leia versículo 10. Fomos reconciliados, muito mais estando já reconciliados. E o versículo 11 diz, recebemos agora a reconciliação. Então vemos que há aspectos diferentes da reconciliação. São dois lados da mesma moeda. Um é aquela reconciliação em que os nossos pecados são perdoados e nós fomos atraídos por Deus. Ele nos reconcilia consigo. Nós estávamos em rebeldia. Deus não tinha nada, Ele não nos empurrou. Nós nos afastamos e Ele nos reconcilia. Mas estando já reconciliados, como dizendo assim, você precisa de mais reconciliação. Você precisa do dinheiro, né, para o lanche, para o ônibus, para o dia a dia, para caminhar com o Senhor. Então nós precisamos experimentar também dessa reconciliação à medida que nós vivemos a nossa vida. Vamos ver algumas dessas coisas num contexto diferente. Vamos observar o Senhor nos seus momentos finais sobre a cruz, conforme o relato de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Antes de eu tocar nesse texto, observem que nós vamos tentar fazer uma divisão que na prática não existe. A divisão é simplesmente para fins pedagógicos, só para entender melhor essa questão. Por quê? Porque quando o Senhor fez a obra... Só um pouquinho que eu estou lutando com esse fio aqui. Nessa única obra do Senhor, nós recebemos tudo. Tudo. Tanto o pagamento da nossa dívida, quanto o recurso para vivermos a nossa vida. Está tudo numa única obra. Mas para insistir com os irmãos, eu vou tentar manter essas duas coisas como se fossem separadas. Por quê? Porque não é incomum encontrarmos pessoas que creem e foram salvas, creem que o Senhor pagou a dívida delas, mas você vai ver a vida delas. É uma vida de pobreza, né? Não tem dinheiro para um lanche, não tem nada, ou seja, não tem elementos. Então, onde que está a falha? Onde que está esse problema? Então, para a gente insistir nesse ponto, vou mais ou menos tentar manter essa conversa separada. Mas os irmãos lembram que é uma coisa só inseparável dentro do propósito de Deus. Versículo 28 do capítulo 19 de João. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. Então, só lembrando, o Senhor ficou na cruz vivo por 6 horas. As primeiras 3, claridade, ele se referiu a Deus como Pai, ele falou com pessoas. Aí entraram 3 horas de escuridão. 3 horas em que ele experimentou o abandono de Deus. Ao final dessas 3 horas, foi quando ele disse, Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Referiu-se a Deus como a Deus, não como a Pai. Nesse momento, realmente era o sacrifício. Ele passou essas 3 horas de separação de Deus. Essa é a morte de verdade. A verdadeira morte é a separação de Deus. A morte física é uma consequência disso, né? A separação das pessoas. Mas a morte, no sentido mais literal e profundo e medonho da palavra, é separação de Deus. E o Senhor experimentou isso 3 horas. E até a própria natureza dá testemunho disso ao se escurecer o sol. Mas depois daquele período, penso eu que voltou a haver luz. E ele percebeu que a obra estava consumada. Então esse texto diz que ele vendo, ele percebendo que tudo estava consumado,
Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. O Salmo 69 diz isso, né? Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, cumpriu-se essa palavra perfeitamente naquele momento na cruz. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Irmãos, esse é o grito de conclusão, de vitória. Nesse momento, nossa dívida foi eternamente paga. Para sempre paga. Né? Perfeitamente paga. Mas observem que o que nós chamamos da paixão do Senhor não terminou. Apesar dessa parte ter ficado resolvida, ele viu que estava tudo consumado e ele disse: está consumado. Ele havia decretado a vitória. Ele já havia vencido. Ele havia sido contado entre os transgressores. Ele já havia sido, né, crucificado, perfurado, verteu sangue. Então, isso tudo faz parte do sacrifício do Senhor. Hoje nós cantamos no refrão do 203, tudo está consumado. A batalha da cruz terminou. Terminou. Apesar de que o Senhor ainda esteve sobre a cruz um pouquinho, mas o que vem depois para nós é absolutamente fundamental. A luta findou em vitória. Aleluia, Jesus Cristo, Senhor. A vitória estava garantida, a vitória é dele. No último versículo do capítulo 16 de João, ele disse assim: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ali ele consumou a sua vitória. Mas o coração dele é o seguinte: ele quer que essa vitória esteja ao nosso alcance, que a gente possa desfrutar dela. Por isso ele disse: tem de bom ânimo. Por que nós teríamos bom ânimo numa vitória de outra pessoa se a gente não tiver nenhum tipo de benefício com isso? Mas como ele disse, essa vitória é sua também. A minha vitória estará disponível, o benefício dela está disponível. Mas aí então nós entramos na segunda parte. Como é que essa vitória poderia ser benéfica para nós? Ele precisaria distribuir isso, dar isso para cada um de nós. É o dinheiro, né, para o lanche, para o ônibus. Então, ele precisava entrar na morte física para ressuscitar, e ter vida, vida de ressurreição, e não somente isso, ele precisava de um meio de distribuir essa vida para cada um de nós. E nessa vida é a vida que vence. Essa é a vida que disse: tem de bom ânimo, eu venci. Pode ter bom ânimo, porque essa é a vida que você recebe. É pela vida de Cristo que somos salvos. Daí a necessidade da operação do Espírito Santo. Então ele precisava ressuscitar. Para ressuscitar, você precisa entrar na morte. E uma vez ressurreto, 40 dias, ele esteve e apareceu aos seus discípulos. Foi levado aos céus mais 10 dias, no dia de Pentecostes, no dia em que Deus deu a lei para Moisés. Nesse dia, o Senhor deu, né, o Espírito Santo para a sua igreja. E ao dar o Espírito Santo para a igreja, ali, o Espírito Santo é aquele que nos confere aquela medida da vida de Cristo, da vitória de Cristo. E assim podemos dizer: irmãos, sou salvo pela vida de Cristo. Salvos pela vida de Cristo. Mas observe que, da parte do Senhor, isso tudo tinha que acontecer. Mesmo tendo dito está consumado, não ficou ali. Ele entrou na morte, foi ressuscitado, foi elevado, glorificado, recebeu do Pai a promessa e ele a distribuiu à sua igreja. E da nossa parte, então, agora precisamos aprender. Essa é a outra parte da reconciliação. Aprender
a usarmos, a lançarmos mão dessa vida e vivemos por essa vida e não pela nossa vida. Então agora nós vamos entrar nesse assunto. Então essa vida está disponível. Como é que a gente usa? Né? Como é que a gente prossegue? Isso é ser salvo pela vida de Cristo. Abra comigo, por favor, em Colossenses capítulo 3. Os primeiros 4 versículos. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É um belo texto. É um texto que fala da nossa morte em Cristo, da nossa ressurreição com Cristo. Mas observou que o texto começa com a ressurreição? Portanto, se fostes ressuscitados, que a ênfase desse texto é a vida. Claro, ninguém ressuscita se não morrer. O Senhor precisava morrer. Nós, nele, morremos. Por isso é que podemos viver vida de ressurreição. Porque senão, não teríamos qualquer chance de experimentar a vida de ressurreição se em Cristo nós não tivéssemos morrido. Então, o encorajamento aqui é de buscar as coisas lá do alto. E aí que o texto nos lembra, onde Cristo vive. Ele está vivo e ele está à destra do Pai, à direita de Deus. Pense nessas coisas, medite, busque essas coisas. É o que está escrito aqui. E ele explica a razão disso. Por que isso é possível? Versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Agora, minha ênfase está no versículo 4. Por um lado, eu não tenho dúvidas que a menção aqui é a volta do Senhor. E diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A menção à volta do Senhor. Né? Na sua primeira epístola, João diz o seguinte, quando Ele se manifestar, seremos como Ele é, porque nós o veremos como Ele é. Seremos como Ele, porque nós o veremos, o contemplaremos. Existe um momento na história a partir do qual, irmãos, nós todos, né, seremos muito parecidos com Ele. Essa é a obra que Ele tem feito em nós. Só que junto com essa medida de Cristo sendo formada em nós, há tanta tralha, né? A nossa carne está aí. E ela ofusca toda essa obra. Mas com os olhos da fé, nós temos que olhar para aquilo que o Senhor tem feito, né? E saber que um dia toda essa ofuscação, essa fumaça, ela vai desaparecer. E a medida de Cristo que tiver sido formado em nós, poderá se manifestar. Mas aqui eu creio que é um princípio, que claro, terá a sua manifestação plena naquele dia, quando o Senhor aparecer, mas aqui o princípio é quando Cristo, que é a nossa vida, olha que interessante, Ele é a nossa vida. Uma vez Tomé, já no finalzinho, o Senhor estava se despedindo deles. João capítulo 14, Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E o Senhor disse para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Mas essa foi uma declaração geral. Ele é a vida. Mas aqui, veja a progressão da doutrina. Aqui ele diz, ele é a nossa vida. O Senhor é a vida independente da pessoa, mas o desafio é que ele seja a minha vida, a nossa vida. Quando Cristo, que é
a nossa vida se manifestar. Então, irmãos, o nosso desafio, salvos pela vida de Cristo, nada mais é do que a manifestação da vida de Cristo em nós, em nosso dia a dia. Nas trivialidades e desafios do dia a dia. E a nossa oração é que a vida dele se manifeste. Quando essa vida se manifestar, nós seremos manifestados em glória. Essa será a nossa glória. Que é o Senhor em nós. Essa palavra manifestar, nós vamos ver um outro texto, é exatamente a mesma palavra. E eu acho que o significado do texto é parecido, tem um paralelo bonito. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 6. Perdão, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Esse versículo inclui um poema. Acredita-se que era um poema cantado na igreja primitiva. Nós cantamos esse poema nos nossos dias. O que diz? Versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Irmãos, piedade é semelhança com Deus. Semelhança com Deus. Quando o Senhor deu o discurso, que a gente chama do Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 48, por exemplo, ele diz assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Eis a tal da missão impossível, né, irmãos? Pensa bem. Para nós é absolutamente impossível. Como que nós podemos pretender ser perfeitos, completos, maduros como é o nosso Pai? Mas esse é o desafio da piedade. Tem texto também que diz assim, que assim como Deus nos perdoou, assim também devemos nós perdoar. Efésios diz isso, por exemplo. Okay? Então, semelhança com Deus. Isso tudo é piedade. Sermos como Deus é. Agora, piedade não é você tentar ser como Deus. Tente ser como Deus e será uma frustração atrás da outra. Então, que história é essa? Como que é? Como que a gente pode ser piedoso? É na medida, nem mais nem menos, em que a vida do Senhor se manifestar em nós. Porque Ele é como Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele disse aos seus discípulos. Ele é como Deus. Na medida em que Ele se manifestar em nós, essa é a piedade, essa é a verdadeira piedade. E por isso que esse texto diz, evidentemente grande é o mistério da piedade. Porque é um mistério. É um mistério. Mistério não significa que não é alcançável. Significa que talvez você não entenda, e nem eu, e que não saibamos explicar. Mistério, mas é alcançável, evidentemente. Grande é o mistério da piedade. E como é que continua? O que é o mistério da piedade? Aqui tem dois pontos, e é aquele que foi manifestado na carne. O texto, lendo inclusive o contexto, não tem dúvida, isso aqui faz referência à encarnação do Senhor. Mas aqui voltamos a ter o mesmo princípio de Colossenses capítulo 3. Quando o Senhor se manifestar no nosso dia a dia, na nossa carne, na nossa pessoa, esse é o mistério da piedade. O mistério da piedade se torna uma realidade para nós. Mas veja, não é você tentando. Você estabelecendo regras para si mesmo, né? Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer isso, pode tentar. A frustração é garantida. Mas na medida em que o Senhor achar um espaço para se manifestar em nós, a sua vida se manifestar em nós, então acontece o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, anunciado entre os gentios,
crido no mundo, recebido na glória. Então aqui temos mais ou menos um traçado, né, do Senhor, começando na encarnação, mas se nós tomarmos o recebido na glória como a sua glorificação, então temos problemas cronológicos aqui, né? Porque diz anunciado entre os gentios e crido no mundo. Esse é o período da igreja, não é? Antes dele ser elevado, ele não disse aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura? Foi o que eles fizeram. Ele foi anunciado. Aqui o pregado não é crucificado, tá, gente? É pregado, é anunciado. Por isso que eu falei anunciado. Anunciado entre os gentios. Crido no mundo. Foi o recebido na glória. Então, aí eu vou ter que concordar com uma impressão que o irmão Austin Sparks disse. Esse é o corpo de Cristo recebido na glória. Diz que quando a igreja for arrebatada, então o Senhor completo, vamos dizer assim, estará na glória. Não só a cabeça, que já está lá, assentado à direita de Deus, mas agora todo o seu corpo, né, com ele na glória. Lindo texto. Não é à toa que a gente gosta de cantar, né? Muito bem. Essa foi a experiência de Paulo. Okay? Então vamos ver rapidamente 2 versículos que encontramos em que Paulo dá esse testemunho pessoal. Vamos começar com, qual que nós vamos começar? Com o de Filipenses, por exemplo. Abra comigo, Filipenses capítulo 1. Versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer nunca será lucro para nós, enquanto nós não experimentarmos que o nosso viver é Cristo. Mas, se o nosso viver for Cristo, pode ter certeza, o morrer é lucro, né? Mas observe a maneira com que Paulo fez essa declaração. Ele não disse que o viver dele era ser como Cristo, era imitar a Cristo, obedecer a Cristo, ou ter comunhão com Cristo. Ainda que isso tudo fosse verdade, a declaração dele é muito mais forte. Ele disse, para mim, o viver é Cristo. É Cristo. É Cristo vivendo nele. É muito diferente de eu tentar imitar Cristo. Tente imitar a Cristo e frustre-se. E não diga que eu não avisei. A palavra de Deus nos mostra isso. Quando a gente decide, vou fazer assim e tentar isso e aquilo, muitas vezes é a nossa carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8. Né? Então nós temos que aprender a não mais vivermos sob a ação dessa energia, a energia da carne. Nós precisamos ser energizados por Cristo. Aí é a vida do Senhor. E ela tem que acontecer e fluir de forma natural. A nossa postura tem que ser de rendição ao Senhor, de enchimento no Espírito Santo, porque é Ele que executa isso. Então temos essa palavra tão bonita de Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Volte umas páginas para Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Esse é o viver do Senhor nele. Esse é para mim, o viver é Cristo. Cristo vive em mim, né? E esse viver que agora tenho na carne, vivo, o ideal seria que vivo na fé, né, do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe aqui o que é aparentemente um paradoxo. Não sou eu mais quem vive, mas vivo. Vivo pela fé. Não vivo, mas vivo. Esse é o nosso desafio. Quem que não vive? É a nossa retaguarda, né? A nossa velha guarda, a nossa vida em Adão, a nossa carne, chame como preferir. Esse não deve viver. Essa vida não nos serve. Essa vida não paga as contas do dia a dia. Essa vida não agrada a Deus, né? Mas na medida em que Cristo habitar em nós, Ele tiver um espaço para manifestar, aí sim, né? E com tudo isso, Paulo disse, e vivo, mas vivo na fé, que está colocada no Filho de Deus. Esse é mais ou menos o sentido dessa frase. E depois ele explica que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa palavra entregou é exatamente a mesma da que nós lemos lá em João capítulo 19, quando ele disse ele rendeu o Espírito. Ele se rendeu, ele se entregou para que, na sequência dos fatos, o Espírito Santo viesse e distribuísse à sua igreja a vida de Cristo. É por isso que nós podemos viver por essa vida, porque ela nos é trazida, efetuada pelo Espírito Santo. Não fosse isso, que chance teríamos? Nós vamos ter que sempre correr atrás de alguma coisa, tentar fazer regrinhas. Isso chama-se religião. E é completamente ineficaz e frustrante. Porque para cada acerto a gente erra dois, né? Ou mais. Então, irmãos, esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Vamos lembrar alguns textos em João, quando o Senhor fala do seu Espírito. Vamos ver como que realmente é pela intermediação do Espírito Santo que essas coisas são operadas em nós. Daí a nossa necessidade absoluta de percebermos o mover do Espírito, de entendermos a mente do Espírito, de nos sujeitarmos ao Espírito Santo, de nos enchermos do Espírito, de andarmos no Espírito. São expressões que o Novo Testamento usa. Todas, me parece, né, nos incentivando nessa direção. Então, quando o Senhor prometeu aos seus discípulos, capítulo 14 de João, esse é aquele último discurso, não é bem um discurso, né? É uma conversa que o Senhor teve com os seus discípulos, encorajando-os, porque ele percebeu que o coração deles estava derretendo. E essas foram poucas horas antes do Senhor ser julgado e crucificado. Foi a noite anterior à sua crucificação. Versículo 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Como dizendo, eu estarei em vós. A minha vida estará em vós. Irmãos, é uma vida ressurreta, porque foi elevado às alturas, mas o Senhor não está à destra do Pai? Ele não é um homem na glória? O homem na glória está à destra do Pai, não está em nós. Então, como é que ele diz eu voltarei? Ele está em nós pelo seu Espírito. Olha a necessidade do Espírito Santo, entendemos, conhecemos, reconhecermos o Espírito Santo. Ainda nesse discurso, capítulo 16,
Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Em poucas palavras, o que o Senhor disse assim: olha, eu ainda tenho muito a dizer a vocês, muito a ensinar, mas não dá para ser agora. Vai ser depois, por intermédio do meu Espírito. Ele se encarregará de conduzir vocês para dentro dessa verdade, de anunciar a vocês essas coisas que eu não tenho como dizer agora. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Temos aí a operação do Espírito, que pega as coisas que são de Deus, que são da vida do Senhor e a disponibiliza para nós. Uma figura linda disso, capítulo 24 de Gênesis, quando o servo de Abraão é enviado a buscar a noiva para seu filho. Ele leva, consigo camelos carregados de presentes. E quando ele dá os presentes, ele diz: isso aqui é tudo do meu senhor Abraão. E tudo ele deu a seu filho Isaac. E ele pegou uma pequena amostra do que era, e presenteou a noiva com aquilo. Essa é a ação do Espírito Santo. Tomar daquilo que é de Cristo e nos anunciar. Por isso que uma boa oração, irmãos, é olharmos e buscarmos na palavra de Deus aquilo que já é realidade em Cristo e pedirmos ao Espírito que torne isso realidade para nós. Não apenas um conceito, não apenas uma doutrina, um pensamento longe. Não, a gente quer conhecer experimentalmente. Nós lemos essa palavra conhecer, capítulo 14, versículo 16. Falando assim, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis. A primeira menção dessa palavra, o primeiro uso dessa palavra na Bíblia, Mateus, é no seguinte versículo: José não conheceu Maria enquanto esta não deu à luz o seu filho primogênito. É claro que nesse contexto, conhecer não é um conhecer intelectual. É um conhecer de experiência, de intimidade. E é nesse contexto que queremos conhecer o Senhor. É nesse contexto que temos que conhecer o Espírito Santo, de experiência, de intimidade, não apenas conhecer mentalmente. Sim, começamos com mentalmente, mas nunca podemos parar por aí. Quando o Senhor for elevado às alturas, ele prometeu também, né? Ele disse: olha, fique em Jerusalém e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, né? Então, é do tipo assim, vocês vão receber o recurso para o dia a dia, o poder para o dia a dia, para ter um testemunho. A gente precisa desse poder, a gente precisa da ajuda. E o Senhor disse: recebereis essa ajuda, recebereis esse recurso, recebereis esse dinheiro. Como? Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vamos concluir. Então temos isso em nós. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. E agora, se nós podemos juntar várias peças que temos ouvido ao longo de tantos domingos. Né? Porque nesse ponto, irmãos, quando a gente olha para trás a nossa dívida paga, a nossa justificação, não temos qualquer dúvida. O Senhor fez tudo, o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou os pecados. A questão é como é que a gente prossegue? Como é que a gente anda? Como é que vai ser minha segunda, minha terça? E aí, irmãos, existe uma escolha. E a escolha de Romanos 8. Eu vou pender para a carne ou vou pender para o Espírito? Não é isso?
É a escolha de Gálatas, capítulo 5. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você for para o lado da carne, as obras da carne são. Aí dá uma lista horrível, né? Mas o fruto do Espírito é. Observou a diferença? O cuidado do Espírito Santo ao registrar isso, né? Uma coisa são obras. A carne produz obras. Nunca vida. Obras. As obras da carne são. Aí tem uma lista de coisas, né? Mas ao falar do Espírito, ele não diz assim, as obras do Espírito. Olha o que o Espírito vai fazer. Não. Ele diz o fruto do Espírito. Mas o que é fruto? É algo que surge de uma vida. É a manifestação de uma vida. Que desenvolve e dá em fruto. Você não obtém fruto fazendo coisa. Ou o fruto nasce, cresce e amadurece, ou não temos fruto. Essa é a obra do Espírito. Mas para que esse fruto apareça, temos que andar no Espírito. Temos que fazer essa opção. Irmãos, essa opção não é diferente. Veja bem, não é diferente da opção que Adão teve. Parou para pensar nisso? Então, Adão tinha as árvores todas que era para alimentar o corpo. Vamos tirar essa parte básica. Aí tinham duas árvores. Essa era a grande escolha dele. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele se alimentasse da árvore da vida, ele viveria por essa vida, porque a, palavra, a ideia é que a vida não estava nele, a vida estava na árvore, ele precisava se alimentar dela, né? Mas qual que foi a opção dele? Se alimentar de uma outra árvore, pela qual ele viveria pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, pelo seu juízo, pelas suas impressões, pelas suas avaliações. E nós sabemos, irmãos, no que deu. Aquele que pender para a carne, da carne colherá a morte. Mas aquele que pender para o Espírito, vida e paz. Irmãos, essa é a escolha que está diante de nós. Possamos, irmãos, dar esse testemunho de sermos salvos pela vida de Cristo, né? Pedimos ao Senhor que encontre em nós uma atitude tal que a vida dele tenha um meio de se manifestar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados em glória com Ele. E também, grande é o mistério da piedade. O que é piedade? Você tentar ser como Deus? Não. É aquele que foi manifestado na carne. Isso é piedade. O Senhor se manifestar na nossa vida. Eu vou mostrar apenas uma imagem. Essa imagem da capa de um livro, Salvos pela Vida de Cristo. Esse livro está esgotado em português. É belíssimo livro, muito bom. Trata desse assunto, né? Não sei da qualidade da tradução, mas assim, o livro é muito bom. Se você quiser ler um bom livro, né, tente conseguir. Eu acho que tem PDF que se pode conseguir, me parece que tem em alguns sebos, são alcançáveis, né? Mas assim, se você estiver à procura de um bom livro para ler, fica aqui a minha recomendação. E o assunto dele é esse: Salvos pela Vida de Cristo. Irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado pelo teu falar, pela tua condução. Senhor, a nossa palavra, se por um lado é de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, o Senhor pagou a nossa dívida. Senhor, nossa declaração de total necessidade de que o Senhor se manifeste no nosso dia a dia, Senhor. A despeito de tudo que somos, pedimos que o Senhor encontre um caminho para falar, para nos atrair, para manifestar pelo Teu Espírito a Tua vida em nós, para abençoar a tantos outros, Senhor, para que a glória seja Tua e somente Tua. Senhor, obrigado por esse tempo. Confirma, Senhor, a Tua palavra em cada coração. Senhor, fortalece cada um de nós. Lembramos, Senhor, também dos pequenos e dos jovens.
Igualmente, o Senhor os abençoe com a tua palavra, o Senhor os atrai eternamente. Pois oramos em nome de Jesus. Amém.